Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada Verais. Eu tenho uma honra imensa de estar fazendo parte disso aqui. Nem sei como foi que eu vim parar nisso aqui, com o Pedro Augusto, a Bruna Torlai e o excelentíssimo professor Joel Gracioso. Estamos todos muito impressionados com tudo que a Andressa tem feito, com tudo que a equipe do Verais tem feito. E para mim é uma honra, é uma satisfação muito grande, de verdade, do fundo do meu coração, poder fazer parte disso, poder fazer parte deste instituto que eu tenho certeza que já entrou nos anais da história da vida intelectual brasileira. Quando se falar, o Pedro falou disso numa live esses dias. Quando o historiador estiver falando do cenário cultural e intelectual brasileiro, daqui a uns 30, 40, 50, 100 anos, inevitavelmente ele terá de citar o Verais, porque o Verais conseguiu agregar num modelo diferente daquilo que a gente consegue apresentar na internet, daquilo que a gente consegue fazer no ambiente virtual, as grandes cabeças do país. Então, me perdoem começar fazendo um aparente autoelogio de tudo que o Verais tem feito, mas eu não posso deixar de comentar isso e de como que eu fico feliz de fazer parte disso. Então, tem todas essas grandes mentes e tem eu aqui também, tentando ensinar alguma coisa para vocês. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, essa é a verdade. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, do que está sendo feito e da importância disso que está sendo feito. Especialmente porque o Verais consegue agregar não só esta modalidade online da aula em que vocês estão assistindo agora, como a modalidade presencial, que é a presença real, a presença efetiva do professor diante dos seus alunos, podendo captar todas as nuances de uma aula num ambiente presencial, que é diferente, inevitavelmente diferente, do ambiente online. Então, o ambiente online tem suas vantagens, mas eu posso estar dando esta aula aqui para milhares de pessoas, provavelmente tem milhares de pessoas assistindo. Numa sala de aula eu terei muito menos pessoas, mas numa sala de aula, embora eu perca este alcance, eu consigo ter um alcance efetivo de olhar no rosto dos meus alunos e perceber verdadeiramente, eficazmente aquilo que está acontecendo durante a minha aula. É com grande prazer que a gente começa essa aula aqui no Instituto Veraz. Sobre o que eu vou falar com vocês hoje? Nós vamos falar hoje sobre a importância da literatura, a importância de uma formação literária. Por que que é importante você ler bons livros? Por que é importante que nós possamos ler os clássicos? Por que que é importante que a gente não, sei lá, a galera fica lendo aí Harry Potter, Nicholas Sparks, John Green, Game of Thrones, Stephen King, tudo isso é legal para se divertir, para se distrair. Mas para uma formação humana verdadeira, para ser gente de verdade, para ter cultura de verdade, inevitavelmente nós teremos de absorver parte da cultura que foi criada pela humanidade ao longo de milênios e que se consolidou num cânone, que se consolidou numa estrutura que foi compartilhada por pessoas na história de ambientes diferentes, de locais diferentes, de tempos diferentes. E as pessoas olharam para aquilo e viram valor naquilo, falando, não, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom não só porque é bonito, não só porque é bem escrito, mas porque comunica algo da verdade que eu vivo, comunica algo da minha realidade presente. Então você pensa um Homero, um Hesíodo, um Sófocles, que escreveram há mais de 2000 anos, em um ambiente completamente diferente do nosso, né? Pensa, a gente está aqui, São Paulo. O que será que São Paulo tem de igual a Atenas de 2500 anos atrás? Não tem nada de igual, nada de parecido. E ainda assim, o que aquelas pessoas escreveram, Homero, até antes de existir Atenas, como a gente imagina no mundo antigo, ainda assim o que eles escreveram faz sentido pra gente no presente, faz sentido pra gente na atualidade. Machado de Assis, Lima Barreto estavam aqui no Brasil há mais de 100 anos. João do Rio, outros autores mais recentes, mas não tão recentes assim. Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Graciliano Ramos. Eles são de uma outra época, eles são de uma outra geração, e ainda assim eles comunicam verdades sobre a realidade brasileira. E eles tocam na alma, eles falam ao coração de pessoas que vivem experiências diferentes no tempo e no espaço. Então, como que isso é possível? A gente vai abordar alguns pontos aqui de por que que a literatura é tão importante.
Tem algumas coisas que eu sempre gosto de abordar, começando por isso, como que é possível que um autor tão antigo, as pessoas nem têm certeza se Homero existiu. Você pega os historiadores aí, alguns falam, não, Homero existiu de fato, ele era um único poeta, outros dizem, não, isso aqui é um compilado de vários poetas. Isso não vem ao caso pra gente no momento, mas é legal pra gente perceber, ó. A galera tem dúvida até de quem era esse cara. Ninguém tem informações sobre a vida dele, ninguém sabe o que que ele fazia, o que que ele comia, mas nós temos o texto escrito por esta pessoa. E este texto de uma pessoa totalmente desconhecida comunica verdades ao nosso coração. O que que acontece com a pessoa que não tem a literatura? Este é o nosso ponto central da aula. O que acontece com todos vocês, que graças a Deus não é o meu caso, graças a Deus mesmo eu tive um pai que sempre me ofereceu uma boa formação literária. Então sempre me deu os melhores livros, sempre leu pra gente em casa. Então por causa disso eu tenho a graça de ter tido uma experiência diferente em torno da literatura do que eu sei que é a situação de 99% da população brasileira da minha geração. Eu tive uma formação diferente, graças a este pai que me orientou em um outro caminho, por um outro caminho. O que acontece com aquelas pessoas que não têm formação literária, que eu imagino que seja o caso de muitos de vocês que estão me assistindo, ou aqueles que têm alguma formação literária, mas ainda não entenderam a necessidade de toda essa formação literária. Então esta aula é tanto para quem não tem formação literária nenhuma, quanto para quem está começando, quanto para aqueles que têm alguma formação literária, mas ainda assim têm o desejo de se aprofundar, de entender melhor, de saber mais sobre a importância desta formação literária, sobre a importância da literatura na vida. Então, o que acontece com todas as pessoas que não têm formação literária? Nós recebemos, desde o momento que nós nascemos, influxos de um ambiente cultural. Desde o momento que você nasceu, você foi aprendendo uma forma de falar, uma forma de se comunicar. Você foi escutando músicas que transmitiam algum tipo de sentimento. Você foi escutando histórias que transmitiam também orientações, verdades, sentimentos. E você vai vivendo em torno daquilo. E você vai vivendo experiências que te pedem respostas. Certo? Um exemplo muito claro. Você chega ali na adolescência ou no começo da juventude, você começa a sentir que você pode se apaixonar. Ou acontece inesperadamente que você se apaixona por alguém. E você vive em torno daquela paixão, da possibilidade de se apaixonar. E a paixão, todo mundo sabe que é um negócio avassalador, que é um negócio que move e mexe com toda a estrutura da nossa realidade, com toda a nossa personalidade. Normalmente, depois você se apaixona de novo. Quem foi adolescente sabe que é assim. E normalmente, se você parar para prestar atenção, nós escolhemos um tipo de pessoa específica pela qual nós nos apaixonamos recorrentemente. As pessoas pelas quais nós nos apaixonamos na adolescência, elas têm algumas características que nos atraem. Então, eu sinto confessar aqui pra vocês, né? Eu ouvia muita música emo quando eu era adolescente. Dance of Days, Fresno, CPM 22, Blink, Green Day. E eu tinha um certo ideal de menininha pela qual eu me apaixonava e que eu achava interessante, que tinha uma conversa que era a conversa que me atraía. E todo mundo tem alguma coisa assim. Então eu imagino que hoje em dia as menininhas gostem de alguma coisa que esteja relacionada a animes, a música pop coreana, a música pop americana, as séries do Netflix. Porque essas referências da cultura permeiam a nossa experiência e formam os nossos ideais. Formam uma ideia através da qual nós vamos perseguir uma realização objetiva na realidade. Então eu tinha ali um ideal de garota com a qual eu gostaria de me relacionar, com a qual eu gostaria de começar um namoro. E esta ideia veio de todas as referências que eu tinha. Então isso aqui é um exemplo muito claro de como a cultura modela os nossos desejos. E os desejos modelam as nossas ações, modelam as nossas buscas. Quando você só tem a referência da cultura local, a referência daquele seu tempo, da cultura de massa que a gente tem hoje, todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual, todo mundo deseja as mesmas coisas, o que acontece
Não é nem o caso de verificar aqui se o nível é muito baixo ou se é muito alto, se existe algum problema em assistir séries da Netflix. Não é nem isso. O que acontece é o seguinte, é que pode estar faltando alguma coisa. Você poderia desejar alguma coisa que não está aparecendo neste cenário. Você poderia desejar um tipo de pessoa que não está aparecendo nesse cenário, porque você não pegou ainda a referência correta ou uma outra referência que te possibilitasse imaginar se relacionar com outro tipo de pessoa. Então, todo mundo tem um ideal de parceiro, de homem, de mulher, e um ideal de relacionamento. E esses ideais foram moldados pela cultura presente que formaram seu espírito. Estão captando isso aqui? Olhem para a própria experiência de vocês e me digam se não é exatamente assim. Se vocês não têm um ideal de esposo, de esposa, de namorado, namorada, de como que deve ser o seu casamento futuro ou o seu casamento presente. E que se você parar para pensar, este ideal de casamento que você tem, de relacionamento que você tem, foi modelado pela cultura que você aprendeu, pelos filmes que você viu, pelas novelas que você assistiu, pelas séries que você assistiu, pelas conversas que você teve com alguns amigos, pelas músicas que você ouviu. E aí acontece o seguinte, se estes ideais, se esse cenário cultural for muito padronizado, todo mundo receber as mesmas informações e os mesmos tipos de modelos, vai ficar uma lacuna. Você poderia estar desejando outra coisa. Você poderia estar pensando em um outro tipo de relacionamento se este relacionamento possível aparecesse em uma obra de arte, em um filme, em uma série ou em um livro que você lesse. Eu falo, não, é possível viver assim, é possível desejar esta outra coisa. É possível desejar alguém que se pareça com aquele personagem do livro, ou ter um casamento parecido com aquele casamento ali. Então, faça um exercício, que eu acho que é um exercício muito bom. Tem um livrinho do Tolstói, pequenininho, chamado Felicidade Conjugal, que ele mostra o que é um casamento. Para mim, ele mostra o que é um casamento de verdade. O que é a única possibilidade de felicidade conjugal em todos os casamentos que existem. E aí você compara com os ideais que nós temos pela cultura popular, pela cultura de massa, do que é um casamento. Aí você fala, poxa, realmente este livro me mostra uma possibilidade de realização no casamento que eu não tinha visto até então, porque me faltava uma outra referência. Este é o primeiro problema de quem não tem literatura. O imaginário e, portanto, as possibilidades de desejo estão reduzidas. Você não consegue desejar algo que seja diferente do que todo mundo deseja. Você não consegue pensar em uma possibilidade para a sua vida que seja diferente do que todo mundo pensa. Eu dou sempre esse exemplo. Uma vez eu estava dando um aulão para o Enem. Tinha uns 300 alunos, um auditório gigantesco. Aquela aula, tem um monte de gente preocupada só em fazer o Enem. E aí eu perguntei para aqueles 300 adolescentes quem ali não pensava em fazer o Enem, pensava em fazer outra coisa da vida e estava ali meio que obrigado. Porque eu estava falando sobre correção social, eu sou professor de sociologia também. Um aluno levantou a mão. De 300 pessoas, um aluno viu uma possibilidade de realização que fosse diferente. E todos os outros só viam a mesma possibilidade de realização. Não é estranho que adolescente que deveria desejar o mundo, deveria desejar coisas completamente surreais, desejem todos ser funcionários de alguém através da passagem pela universidade? Isso é absurdamente estranho. Ninguém deseja ser explorador, ninguém deseja ser um navegador, ninguém deseja ser, sei lá, um escritor. Ou um exemplo ainda mais absurdo. Ninguém deseja ser um monge. Por que ninguém deseja nada disso? Só deseja passar no Enem. Porque esta foi a única possibilidade de realização que a cultura lhes ofereceu até então. Esse aluno que levantou a mão, ele queria ser luthier, porque ele já trabalhava consertando instrumentos. Então foi uma experiência na realidade dele concreta que ofereceu para ele uma experiência diferente. Mas no normal, na nossa época, que é uma época que as pessoas dizem que é uma época de muita informação, muita coisa diferente, as
pode ser tudo o que você quiser. Mentira, bobagem, balela. Não pode ser nada do que você quiser, até porque você não consegue querer outras possibilidades. Uma coisa que me angustia muito, eu sou católico, então isso me angustia muito porque muitas pessoas, quem é católico vai entender isso aqui. Na Igreja Católica você tem duas possibilidades de realização, de vocação. Você pode ser consagrado ao celibato ou você pode viver a vida matrimonial. Eu tenho certeza que existem muitas vocações sendo perdidas por falta de literatura, muitas vocações sendo perdidas por falta de imaginário. A pessoa tinha vocação para ir para o monastério, para ser freira, para ser frade, para ser padre, mas aquilo nunca foi apresentado na experiência da pessoa como uma possibilidade real, como uma possibilidade concreta. E aí, como não foi colocado no imaginário da pessoa, nunca ela vai parar para pensar, eu poderia ser uma monja. Eu tenho certeza que existem inúmeras pessoas frustradas aos 30, 40 anos em relacionamentos que não dão certo porque a vocação dela não é se relacionar desta forma, é se relacionar de uma outra forma. E óbvio, a vida dessa pessoa nunca vai dar certo, nunca. E não vai dar certo por um problema de imaginação. Se a esta pessoa fosse oferecido, por exemplo, toda a literatura do Dostoiévski. Dostoiévski adora colocar monges no meio dos seus personagens. Alguém poderia olhar para o Zósima, por exemplo, de Os Irmãos Karamazov. Nossa, eu gostei desse cara. Gostei da forma como ele vive. Eu quero ser como esta pessoa. Então, o primeiro problema da falta de literatura é que a vida fica muito limitada. A vida fica absurdamente reduzida apenas às coisas que são oferecidas naquele momento. É como se você estivesse numa festa e te oferecesse uma bandeja com 3 tipos diferentes de alimentos. E você não sabe, não faz ideia de que na cozinha existe uma bandeja com 200 tipos diferentes de alimentos. E que estão escondendo essa bandeja de você. Você poderia até entrar lá, pegar um alimento, mas você teria de ir lá buscar. O que os garçons te oferecem são só aqueles 3 tipos diferentes de alimento. É exatamente isso. Você fica com a possibilidade de viver restrita ao que aparece no Netflix, ao que aparece no Instagram, ao que aparece nas novelas e acabou. Eu sempre dou esse exemplo também, que eu acho muito bom. Que muitas pessoas idealizam as relações com base no quê? Na série do Netflix, ou no filme, que é uma confusão, ou em pessoas que ela acha que são maravilhosas na internet, no Instagram. Ah, eu gosto muito do Melk, eu gosto muito do fulano de tal e tal. Só que, minha filha, o Melk do Instagram é um recorte da minha vida que eu escolho mostrar para vocês. Então, você está admirando e se baseando num recorte totalmente manipulável, que você não sabe como é de fato a realidade concreta. Mas quando você lê Madame Bovary, Felicidade Conjugal, Ana Terra, São Bernardo, você verifica outras formas de realização matrimonial, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Ou inclusive, no caso de Ana Terra, até da viuvez. Então, você consegue imaginar, se colocar naquelas experiências, viver aquelas experiências e intuir outras possibilidades que não são recortadas. Na história de Madame Bovary, é a história completa do Charles e da Emma Bovary. Na história de Felicidade Conjugal, é a história completa da Masha e do Sergei. Que você consegue ver todos os movimentos daquele casal. Enquanto que no meu Instagram você vê poucos movimentos que são aqueles que eu escolho mostrar para vocês. Eu nunca vou mostrar para vocês um dia em que a Isa está fula da vida comigo. Óbvio que não. Um dia em que a gente tem uma discussão escabrosa. É óbvio que não. O dia em que nós gostaríamos de jogar as crianças pela janela. Então, por mais que isso aconteça, vocês não vão ver este recorte das nossas vidas no Instagram. Estão entendendo isso aí? Mas se eu escrevesse um livro sobre vida conjugal, eu pegaria várias circunstâncias que já aconteceram na minha vida e que eu vejo na vida dos outros e transformaria num enredo linear.
contando todos os detalhes daquele tipo de experiência. E aí disso nasce um segundo problema que só a literatura pode resolver. O primeiro é: nós só queremos viver muito abaixo do que nós poderíamos viver porque nos faltam as referências certas. Um segundo problema é: como nos faltam essas referências mais universais, nós não temos a forma correta de nomear aquilo que nós vivemos. Então vou dar um exemplo aqui. Na Antígona, do Sófocles, Antígona é uma menina, filha de Édipo, aquele cara que quase todo mundo conhece, que cegou os próprios olhos porque ele casou com a própria mãe sem saber que era a própria mãe e matou o pai sem saber que era o pai. Ele foi condenado pelos deuses a passar por toda essa tragédia desde o momento em que ele nasceu, e aconteceu exatamente como os deuses previram e disseram que iria acontecer. E depois da morte do Sófocles, se eu não me engano, do Sófocles não, desculpa, de Édipo, se eu não me engano, depois da morte dele, os filhos se envolvem numa guerra. Nesta guerra, um dos filhos de Édipo morre, e o rei da cidade de Tebas, Creonte, ele proíbe o funeral deste guri, deste homem, na verdade. Porque, segundo o rei, ele era um traidor. Ele estava lutando contra o rei de Tebas, então ele era um traidor. E Antígona para diante do corpo do irmão, que está sendo comido pelos abutres e pelos cachorros e pelos vermes, obviamente. Ela: não, meu irmão precisa de um funeral. Ela olha para aquela situação absurda, mas não, você vê o seu irmão, o corpo do seu irmão sendo comido por bichos depois de uma guerra. Todos os outros soldados foram enterrados, menos o seu irmão. E aí Antígona tem um dilema que é o seguinte: meu irmão precisa de um funeral, não só porque ele é meu irmão, mas porque ele é ser humano. E Deus vai me julgar se eu não der um funeral adequado ao meu irmão. Porém, se eu der, o rei vai me julgar. E o rei vai me condenar. E provavelmente eu vou ser morta também. Porque aqui é assim. Então você tem um dilema: obedecer ao que a cidade manda você fazer, ou obedecer à própria realidade e aquilo que Deus ordena moralmente todas as pessoas devem fazer. Nós passamos por uma situação parecida há poucos anos atrás. Na verdade, há poucos meses atrás. O negócio acabou agora. Acabou não, deu uma freada agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer à nossa consciência diante de Deus? Ou nós vamos obedecer ao que a cidade está obrigando a gente a fazer, mesmo que vá contra a ordem que Deus pede que a gente obedeça, mesmo que vá contra a nossa própria consciência? Antígona, então, ela é uma referência, ela é um símbolo que nos permite descrever uma situação pela qual nós passamos frequentemente. Portanto, Antígona, ela é um símbolo. Toda a história de Antígona é um símbolo, é uma referência que nos permite olhar para a nossa própria experiência. Quantas vezes nós não vivemos algo que foi exatamente assim? Nós passamos por uma circunstância e que a gente não sabe descrever muito bem. Agora mesmo nós temos de votar em alguns políticos e essa situação se apresenta de novo. Eu vou votar porque as pessoas me pressionam a fazer determinada coisa, a votar em alguém, ou porque a minha consciência me pede para fazer determinado voto. Então é um outro tipo de escolha. Na verdade, é um dilema presente em todos os períodos eleitorais. Em todas as vezes sua consciência se coloca numa circunstância assim. E agora, o que eu vou fazer? Obedecer à pressão do meu grupo, à pressão de quem tem poder, ou obedecer à minha consciência diante de Deus? Quando você vive essa experiência sem a referência literária, você não sabe como descrevê-la. Você não sabe o que dizer. O que está acontecendo aqui? Eu sei que eu tenho que fazer uma escolha aqui que está me incomodando. Eu sei que tem algo entre a minha consciência e o grupo. Se você chegar a perceber, mas você não tem palavra suficiente para dizer
o que está acontecendo com você. Depois que você lê um livro como a Antígona, você ganha palavras que descrevem a experiência. Você ganha palavras que dizem o que você está vivendo naquele momento. Sem a literatura, então, nós descrevemos as coisas que nós vivemos de forma errada. Outro exemplo que eu dou constantemente, e porque eu vejo acontecendo o tempo inteiro. Eu vejo pessoas que estão num relacionamento e aí elas estão carentes. Elas chamam o namorado, a namorada, o esposo, o namorado, para fazer determinada coisa. Vamos fazer tal coisa, bora fazer isso, aquilo. E a pessoa não quer ou não pode. Aí ela começa a criar um monte de caraminhola na cabeça dela e tal. E aí eles têm uma discussão que nunca acaba. Por quê? Porque eles chamam aquela carência de uma outra coisa. A coisa mais comum é chamar carência de ciúme. Achar que aquela carência é ciúme. Ou você está carente, a pessoa não corresponde à sua carência e você acha que ela está te desprezando, te menosprezando. Né? Ou pior de tudo, você pega essas palavras da moda e diz, não, ele não está tendo responsabilidade afetiva. Aí lascou com tudo, aí ferrou de vez. Não tá tendo responsabilidade afetiva, lascou. Porque se eu gosto de alguém, a responsabilidade não é daquela pessoa, é minha que gosto dela. Ela não tem responsabilidade nenhuma de me corresponder. Ela me corresponde se ela quiser. Então você começa a chamar de um nome errado e aquilo cria um discurso na sua cabeça que nunca vai se acabar, nunca vai se acabar. Por quê? Porque você não sabe dizer a porcaria do nome da coisa que você está vivendo. Nunca, 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 nunca acaba. Você fica lá pensando, discutindo, sofrendo, morrendo, remoendo, ouvindo Marília Mendonça, ouvindo Zé Vaqueiro. Que aí vou trazer outras referências que não te ajudam a enfrentar o problema, porque eles também chamam as coisas pelo nome errado. E fica uma bola de neve de pensamentos que nunca se esgotam e que só causam mais sofrimentos. Então é um sofrimento absurdo com base em palavras erradas, em descrições erradas da realidade. E aí, quando não é só no seu pensamento, que você fica pensando, chamando as coisas pelo nome errado, você traz a coisa para discussão. Agora, se é carência e você chama de responsabilidade afetiva, essa discussão também nunca vai acabar. São aquelas DRs infinitas que não acabam porque cada um tem uma referência na cabeça daquilo que está acontecendo e daquilo que está sendo dito, que não corresponde à realidade e que eles chamam por palavras diferentes. Então, como é? Eu tenho um problema no motor do meu carro, que está no radiador, não tem nada de carro. Está lá no radiador, está na vela. Se eu paro com a Andressa e falo, Andressa, a gente tem um problema aqui no carro do Verais. E eu chamo o radiador de um nome e a Andressa chama de outro nome, a gente vai ter um problema de comunicação. Provavelmente chamar o nome errado, mas pode ser que a gente fale, não, é isso aqui que eu tô chamando de radiador e você tá chamando de outro nome. Agora, se a Andressa olha para aquela realidade e acha que o problema está em outro lugar e eu acho que está no radiador, aí vai ser um bate-papo infindável e o carro nunca vai funcionar. E é exatamente assim que os relacionamentos estão, por falta de linguagem, por falta de vocabulário, no fim das contas, por falta de literatura. Porque você nunca leu nada, nunca decorou um poema, nunca memorizou nada, nunca leu um Machado de Assis, um Cervantes, que são as pessoas que conseguem definir bem, por isso que eles são bons escritores, as coisas que a gente vive na realidade, e por essa falta de vocabulário, você fica em brigas homéricas e infinitas, porque no fim das contas as pessoas estão discutindo coisas diferentes, já que elas chamam as coisas por nomes diferentes. E bastaria que elas soubessem identificar os movimentos interiores da sua alma e chamar pelo nome certo, que o problema se resolveria, né? Se a pessoa conhecesse os movimentos da alma e soubesse o que é um ciúme, que você pode saber lendo Dom Casmurro, Otelo
Ou a obra de Proust, Marcel Proust, que trata muito do ciúme, você olha pra ele e fala, ó, isso aqui é ciúme, porque eu tô tendo um negócio parecido com o que Bentinho tem. Isso aqui é ciúme, porque tô tendo um negócio parecido com o que Otelo tem. Então, sei lá, eu tô reconhecendo o que tá acontecendo dentro de mim pela comparação com aquelas outras pessoas. Porque Bentinho e Capitu são pessoas de verdade. Não são pessoas de mentira. Eles estão na obra de ficção, mas são pessoas de verdade. Então, você se compara com aquelas pessoas e fala, eu tô entendendo aqui o que tá acontecendo. Ou se você é a vítima do ciúme, você pode olhar para Capitu e falar, nossa, ele está fazendo comigo a mesma coisa que Bentinho fazia com Capitu, que era um relacionamento abusivo de verdade. E aí, como eu reconheço isso, eu falo, opa, eu preciso me prevenir para que não aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com Capitu. Então, você reconhece os movimentos interiores e por reconhecer os movimentos interiores que estão de acordo com aquilo que você leu na literatura, você chama pelo nome correto. Como que os padres exorcizam um demônio? Qual que é o primeiro passo? Qual é o seu nome? Não existe exorcismo eficiente se você não sabe, se o demônio não te dá o nome dele. Então, os seus demônios interiores não serão exorcizados se você não souber nomeá-los. Se você não souber dizer como que é o nome deles. Tem um tal desgraçado que está me incomodando aqui agora. Qual que é o seu nome? É angústia, é desespero, é melancolia, é tristeza. Que é outra coisa que acontece muito. Como está na moda se falar de depressão, e depressão de fato é uma epidemia na nossa sociedade, às vezes as pessoas têm movimentos que é tristeza, descontentamento ou melancolia e elas chamam de depressão. Tem um abismo entre melancolia e depressão. Depressão é uma coisa, melancolia é outra. Só que as pessoas não têm esse vocabulário. Eu sei o que é a diferença entre descontentamento, infelicidade, depressão e melancolia. Inclusive, já descrevi essas coisas de forma diferente na página. Na página A Formação do Imaginário. Para quem não conhece, sigam-nos na Formação do Imaginário. Sigam-me na Formação do Imaginário. Então, eu sei. Por quê? Porque eu tenho conhecimento literário. Quem não tem, passa pela melancolia e não sabe dar o nome de melancolia. Passa pelo descontentamento e não sabe dar o nome de descontentamento. Passa pela infelicidade e não sabe dar o nome de infelicidade. Chama tudo pelo mesmo nome. Tem um abismo entre amor e fogo no rabo. Só que o cara só ouve música sertaneja, então todo fogo no rabo é amor. Cria um problema de vocabulário que desgasta a sociedade, desgasta a vida pessoal e desgasta a sociedade. Que as pessoas já não conseguem mais se entender. Para que uma sociedade funcione, não adianta se você vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Não adianta. As pessoas têm que compartilhar as mesmas histórias. Quando as pessoas não compartilham as mesmas histórias e não chamam as coisas pelos mesmos nomes, isso causa um desgaste, uma corrosão social. A sociedade desaparece. O Brasil não tem mais sociedade. A gente está tentando reconstruir uma sociedade brasileira, fazendo com que as pessoas chamem as coisas pelo mesmo nome. Possam definir as coisas com os mesmos nomes. E aí o campo da política causa um problema, que é o campo em que as pessoas acham que vai resolver. Porque na política, os nomes são de acordo com a sua ideologia. Então, para um cara de esquerda, assistencialismo é uma coisa. Para um cara de direita, assistencialismo é outra coisa. Você vai resolver um problema em que a sociedade precisa estar unida pela política que separa? Impossível. Você vai resolver pela união na literatura. Você tem vários textos do Nelson Rodrigues, que era um cara extremamente conservador, dialogando perfeitamente com pessoas de esquerda. Você tem debates do Chesterton, que é um conservador, com o Bernard Shaw, que era um revolucionário, e eles conseguiam dialogar. Pra gente parece um absurdo. Por que eles conseguiam dialogar? Porque o universo linguístico, literário deles era o mesmo.
A Inglaterra era um povo só, que falava a mesma língua e que se encontrava na significação correta das palavras. Então, se Chesterton falava igreja, aquilo não significava uma outra coisa para o Bernard Shaw. Agora, hoje em dia, se o Pedro Augusto falar igreja e o Leandro Carnal falar igreja, eles estão falando de coisas diferentes. O Nelson Rodrigues a mesma coisa. Por quê? Porque naquele momento, na classe intelectual brasileira, as pessoas falavam o mesmo idioma. As palavras significavam as mesmas coisas para pessoas que viviam em mundos políticos diferentes. Isso aqui também representa um outro problema, que é o seguinte. Em um mundo normal, um homem como Nelson Rodrigues, que era um jornalista, um padre, um pastor, eles falam as coisas de forma honesta e têm um vocabulário rico. Agora, no nosso mundo, os jornalistas usam a palavra despiora. Economia despiora. Aí, você vai para a missa, vai para o culto, e a linguagem do seu padre e do seu pastor é a mesma linguagem do povo na rua. Então, as pessoas conseguiam captar o que esta classe intelectual tinha aprendido da literatura pela convivência com aquelas pessoas. Só que hoje em dia a gente não tem mais também classe intelectual presente na vida cotidiana. Os sacerdotes têm as mesmas referências do povão. A classe universitária tem uma linguagem que ninguém consegue definir, ninguém consegue decifrar. Aí também lascou. Isso aqui vai soar talvez para alguns muito estranho, mas todo o meu trabalho, independente de a pessoa ser rica, ser pobre, ser branca, ser preta, ser universitária ou semi-analfabeta, analfabeto funcional, desde que ela me escute e consiga vencer o analfabetismo funcional. Todo o meu trabalho é para a formação de uma elite. E eu aposto que a jornada inteira e os cursos também é para a formação de uma elite. Você está sendo convidado a fazer parte de uma elite. Não uma elite de dinheiro nem nada disso, mas uma elite de espírito. Quando você tem uma elite de espírito, algumas pessoas podem se dar ao luxo de não ler literatura. E ainda assim elas vão pegar um pouco do que a elite oferece. Mas nós não temos mais uma elite de espírito. Essa elite de espírito está sendo renovada, ressuscitada no momento que nós estamos falando. E aí nós, daqui a 30 anos, nós, não só nós que estamos dando aula, mas vocês também que estão assistindo às aulas, nós vamos ser pessoas que pela própria convivência das pessoas menos cultas com a gente, eles vão falar, nossa, a Mariana, a Lívia, a Clarice, a Alice, o Paulo, o Pedro, o Irá, eles descrevem as coisas que eles vivem tão bem que é como se eu estivesse lendo um livro. Eles descrevem tão bem. Muitas pessoas leem os meus textos na internet e falam, nossa, Mel, que eu sempre pensei assim, mas eu não sabia descrever. Então, você dá às pessoas a possibilidade de ganhar, adquirir as palavras daquilo que elas mesmas pensam, sentem e sabem, mas não sabem como colocar para fora. Então, a função desta elite, que não existe mais, que está sendo ressuscitada, é possibilitar que as pessoas adquiram esse nível de linguagem, possam falar da própria realidade desta forma. Nossa, era exatamente isso que eu sempre quis dizer. No momento, o único meio, o único veículo que você tem para adquirir esta capacidade de dizer a sua própria experiência é através da literatura. Porque essa elite não existe mais. E esta elite era formada começava a formação de uma elite pela formação literária. Então, a formação literária é a base de toda a educação. O professor Olavo gostava de dizer que não existe educação, só existe educação literária. Todo o resto é alguma coisa que se faz em cima desse alicerce. E aí a gente chega num outro problema, que é o seguinte, que já é um nível mais a ver com as coisas que o Pedro Augusto gosta de falar com vocês, que é a nossa própria vida espiritual. Então, a gente falou no nível pessoal. Você precisa saber o que você deseja, conhecer novas possibilidades de desejo. Você precisa saber descrever a sua realidade, chamar os seus sentimentos pelo nome certo. Você precisa verificar outras possibilidades de existir que não estão sendo dadas pela sua cultura imediata. E aí você tem mais dois problemas, que é o seguinte.
Quando te faltam essas palavras, essas referências que a literatura te oferece, faltam duas coisas que são extremamente importantes para a vida social. A primeira é o seguinte: todo mundo precisa de compaixão. Portanto, até aqui nós vimos diversos aspectos da necessidade de ter uma formação literária para a formação de um bom imaginário, de uma boa linguagem, inclusive para a formação de uma boa sociedade. Você precisa do imaginário e da literatura. Na verdade, o melhor processo para a formação do imaginário é através da literatura, para que você possa ter desejos diferentes do que seu ambiente imediato te oferece, para que você possa ter mais coesão e clareza social. Quando as pessoas conseguem designar, nomear as coisas pelos mesmos nomes, chamar as coisas pelos mesmos nomes, e isso tudo, e você também consegue descrever melhor os seus estados interiores. Você consegue dizer de fato o que está acontecendo contigo e com as coisas ao seu redor. Isso tudo leva a dois movimentos para a gente fechar a nossa aula, que é o seguinte. O primeiro é o movimento da compaixão. Então, por que a literatura é importante? Quando, através da literatura, você entende melhor os movimentos interiores da sua alma, você entende também os movimentos interiores das almas das outras pessoas. Então pensa o seguinte: se a história de Aquiles, Helena, Heitor e Agamenon na Ilíada não dissesse algo a respeito de todas as pessoas que já existiram na história humana, aquela história morreria há 2.600 anos atrás. Ninguém mais se interessaria por Aquiles se Aquiles não dissesse algo a respeito da humanidade inteira. Ninguém se interessaria por Macbeth e Lady Macbeth se a história deles dois não dissesse algo a respeito da humanidade inteira. Então, quando você lê obras como Macbeth, o que é Macbeth? Ele recebe uma profecia de 3 bruxas que, na verdade, estão jogando com a vida dele, de que ele seria um traidor. Na verdade, de que ele seria o rei e ele acaba se tornando um traidor. Ele vira rei, mas ele vira o pior rei de todos, na pior circunstância de todas e por um prazo muito curto, porque ele vai contra o ungido, o que é o rei verdadeiramente ungido. Então, quantas vezes você não conheceu alguém que se encontra nessa posição de usurpador, ou que se acha merecedor de uma posição infinitamente superior ao que ela realmente poderia viver e alcançar? Ou quando você tem aquela sua amiga safada, periguete, você é uma pessoa ordenadinha, tem aí seu casamento e tal, você nunca passou pela situação de trair o seu esposo, beleza, ótimo, excelente. Também se trair não tem problema nenhum, isso são coisas reversíveis e consertáveis. Mas você conhece alguém que acha que merece algo que está além do relacionamento presente que ela tem. Quando você conhece alguém assim e você já leu Madame Bovary, você olha para aquela pessoa de uma outra forma, você olha para aquela outra pessoa com mais caridade, porque você entende o que está acontecendo na alma dela. Então, normalmente, as pessoas que não têm formação literária, elas são muito acusativas. E elas acusam na superfície. Elas não entendem o que está se passando na alma da pessoa. Então, é piriguete safada, está traindo o marido. Mas quando você lê Madame Bovary ou quando você lê Felicidade Conjugal, você entende certos movimentos da alma de uma pessoa que pode chegar ou chega à traição, ao adultério. E você fala, nossa, que dó. Se for o caso de ter dó. Eu escutei outro dia de uma conhecida minha, né, a história de um assassinato. Uma pessoa que matou outra pessoa, não vou entrar em detalhes. Quando ela me contou a história do assassinato pela primeira vez, o que acontece toda vez que a gente escuta uma história de um assassinato? O assassino é uma pessoa ruim e a pessoa que morreu é uma vítima. Mas quando ela me contou a história inteira, né, o assassino nessa história, que eu não vou poder entrar em detalhes, ele era a pessoa boa e a pessoa justa da história. Por quê? Porque existem nuances na experiência dessas duas pessoas que quando você penetra nessas nuances, você entende o que realmente está em jogo no nível humano. Então, normalmente, a gente fica só na superfície das coisas que a gente observa na nossa realidade. Se essa história desse assassinato fosse transformada num romance,
Você não teria dúvidas, você não teria como acusar o cara de ser uma pessoa ruim e injusta, porque todos os movimentos interiores já estariam dados ali. Então eu comentei outro dia com algumas pessoas que eu já conheci criminosos bons. Então tem pessoas que são criminosas porque elas são tolas, porque elas são levianas, porque elas foram levadas por alguma coisa aquele crime. Mas elas não são necessariamente más. Porém, quando a gente pensa na palavra criminoso, alguém que desobedeceu uma lei severa, a gente já pensa que aquela pessoa é necessariamente ruim. Por quê? Porque a gente não pensa nas nuances. E a literatura dá todas as nuances para que você observe bem a vida da pessoa sem encaixar num quadradinho. Sem encaixar num quadradinho fechado. Então você lê... tem muitos velhos que são como os personagens do Memorial de Aires do Machado de Assis. Que são os personagens do Memorial de Aires? São velhos que querem viver a vida que eles não viveram nos jovens que ainda estão presentes. Então aquele velho que não conseguiu viver a vida dele e não tem mais nada para viver, em vez de ser alguém que estimula e aconselha os jovens, é alguém que fica manipulando os jovens para que os jovens façam aquilo que eles gostariam que eles tivessem feito antes. Então tem sempre um velho manipulador que quer que os filhos vivam de uma determinada maneira. Vivam a vida segundo as regras deles. Memória de Aires é sobre isso. Quantos problemas familiares não seriam resolvidos na leitura de Memória de Aires? Você fala, nossa, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, eles são assim. E não é por maldade. É porque eles têm esses mesmos movimentos dos personagens de Memorial de Aires. Então você consegue olhar para o outro conforme os movimentos interiores da sua alma. E você consegue se compadecer. O que é compaixão? A palavra compaixão vem de duas palavrinhas latinas, né? Compaixão. Paixão significa sofrimento. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compaixão é sofrer junto. A etimologia da palavra compaixão significa sofrer junto. Quando você lê um romance, você está sofrendo, você está vivendo a paixão daqueles personagens junto com os personagens. Então você incorpora uma vida que você não viveu na sua, pela sua imaginação. E quando você enxerga aquela vida presente, analogamente, numa vida real, você entende o que aquela vida é. E aí você consegue sofrer junto com a pessoa real, porque você já sofreu junto com a pessoa do livro. Estão entendendo isso aí? Então você olha para sua amiga e você fala, não, eu entendo o sofrimento dela, porque é o mesmo sofrimento da Madame Bovary. E eu já sofri com a Madame Bovary. Eu entendo aquele jovenzinho universitário orgulhoso que se acha o centro do mundo, porque eu já vivi o sofrimento dele lendo Raskolnikov, Crime e Castigo. E o último elemento que a literatura nos oferece é o seguinte, que isso abarca todos os outros elementos que a gente falou até aqui. Quando você vai procurar uma terapia, o que você precisa fazer na terapia? Me respondam aí, pensem aí. Você precisa contar uma história. Normalmente as pessoas procuram a terapia quando elas já estão sofrendo uma dor, né? A alma já está tão desajustada, que ela fala, nossa, tem um desajuste tão grande na minha psique, na minha alma, que eu preciso de alguém que me auxilie. E essa pessoa que vai te auxiliar, ela só pode te auxiliar quando ela escuta a sua história. Para que a terapia funcione bem, todos esses elementos que eu elenquei aqui têm de funcionar bem. Por exemplo, você tem que conseguir descrever bem o seu problema, descrever bem a sua biografia, fazer uma boa narrativa, chamar as coisas pelo nome certo, descrever os seus estados interiores. Você tem que usar as palavras que correspondam ao vocabulário do seu terapeuta. E o terapeuta tem que ter um bom vocabulário. Se todo terapeuta precisa de literatura, tem que ter um bom vocabulário para entender o seu paciente. Você tem que saber contar as coisas com uma certa linearidade, como se fosse num romance.
Então, se a terapia, que é a cura da alma, depende da estrutura de uma narrativa, né, a confissão, que também é uma cura da alma mais elevada, depende de uma estrutura narrativa, esta estrutura narrativa presente na literatura, ela é a origem, a fonte perfeita para que você possa fazer uma boa confissão, narrar a sua vida como ela realmente é. Então, a literatura, ela não é apenas objeto, um lugar onde você encontra os elementos para melhorar o seu vocabulário, os elementos para melhorar o seu imaginário. Ela é o lugar onde você encontra elementos para a estruturação da própria alma. Porque a alma depende da declaração da narrativa biográfica. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou a pessoa que cometeu esses pecados, eu sou a pessoa que fez esses feitos. E de saber descrever com realismo aquilo que você realmente viveu, para que você consiga encontrar um nexo biográfico que estruture a sua alma, estruture a sua consciência. É isto que... Na terapia faz-se um romance. Escreve-se um romance na terapia. E a terapia existe para que a psique, a consciência, a alma se ordene. E ela se ordena através de todos esses elementos que eu elenquei aqui. Então tem uma coisa que também pode parecer absurda para muita gente, mas as pessoas que têm uma boa formação literária são as que menos precisam de terapia. Porque elas vão conseguir antecipadamente harmonizar os acontecimentos da alma, os acontecimentos da psique. Elas conseguem meio que naturalmente. Então elas não precisam que a desordem chegue para exercer o processo narrativo. Elas já fazem isso conscientemente, constantemente. Isso indica o quê? Só existem pessoas verdadeiramente educadas na linguagem com formação literária. Só existem pessoas verdadeiramente educadas na coesão social com formação literária. Só existem pessoas verdadeiramente educadas no imaginário pela formação literária. Só existem pessoas que almejam coisas maiores do que o que o ambiente social imediato dá pela formação literária. Só existem pessoas que sabem o que são as virtudes de verdade para os seres humanos concretos pela formação literária. E só existem pessoas com almas bem ordenadas pela formação literária. Então, a formação literária é um processo de edificação humana, é uma coisa que você faz para se tornar mais gente. E o nosso objetivo aqui no Verais, o meu objetivo com o curso de formação literária, é que no final você se torne não apenas um bom leitor, mas um bom leitor mais humano. Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta aula aqui com o patrocínio do nosso queridíssimo Instituto Verais e nossa maravilhosa anfitriã Andressa. Hoje nós vamos falar algumas coisas a respeito da autoeducação e da necessidade disso para a formação de um indivíduo pleno, tá certo? Nos próximos 6 meses, como vocês bem sabem, já que vocês estão assistindo, é sinal que se inscreveram, né? Então, como vocês bem sabem, nos próximos 6 meses estarei no Verais dando aulas a vocês a respeito da ascensão e queda da inteligência humana, tá certo? Esse título, ele é inspirado em um capítulo do livro do professor Olavo, O Futuro do Pensamento Brasileiro, um capítulo chamado Ascensão e Queda da Consciência Humana. Ele faz um recorte muito maior do que o que eu vou fazer, né, no livro. Ele vem pegando desde as sociedades cosmológicas até chegar na modernidade. Eu não vou a tanto, mas inspirado nessa ascensão e queda da consciência desse capítulo do livro do professor Olavo, eu coloquei esse título, né? Ascensão e queda da inteligência humana, tá certo? Hoje eu não vou falar aqui sobre o curso propriamente, né? Não vai ser uma aula para falar sobre a aula. Mas eu vou falar de um assunto lateral ao que eu vou tratar nos próximos 6 meses no curso aí no Instituto Verais, beleza? Então, pessoal, é isto. Vamos embora para a nossa aula. Então, vamos lá. Vamos falar sobre educação. A educação, ela está muito ligada ao aperfeiçoamento do indivíduo, certo? A gente tem que sempre vincular a ideia de educação à ideia de um aperfeiçoamento. E por que isso é importante? Porque a educação, ela é um bem em si. Você percebe que, geralmente, quando se vai tratar de educação hoje em dia, a educação ela se torna uma espécie de instrumento para um bem menor.
Então, é o seguinte, a educação ela serve, por exemplo, para que você arrume um emprego. A educação ela serve para que você arrume um trabalho melhor, que pague mais. A educação serve para que você alcance um outro extrato social dentro da sua cultura e dentro da sociedade em que você se encontra. A educação serve para que você ascenda dentro da carreira acadêmica ou dentro da carreira empresarial que você está. Então, você percebe que a educação ela vira na nossa sociedade burguesa, e aqui não tenho medo de falar sociedade burguesa, né? Não me manda ir para Cuba, nem ir para Venezuela, eu vou explicar exatamente o que isso significa dizer. Você sabe, em tempos de acirramento político é sempre bom explicar as coisas, né? Então, essa nossa sociedade burguesa é uma sociedade que o que fala mais alto é o nível de posse financeira do indivíduo. Isso é um fato, né? Mas você diz, Pedro, em outras sociedades você também não tinha desigualdade, você também não tinha diferença de poder? Tinha, mas as diferenças de poder elas eram dadas por um outro tipo de coisa. Então, em sociedades de tipo mais bélico, em sociedades militares, o tipo de poder não estava tão relacionado à quantidade de dinheiro que você possuía, né? Em outras sociedades, o tipo de poder estava muito mais ligado à herança, à tradição e menos ligado à capacidade financeira do indivíduo. Na sociedade burguesa, que é a sociedade onde nós estamos, toda a ascensão, todo o status, todo o poder está ligado, né, à capacidade financeira, pelo menos nesse nível comum em que nós vivemos. Isso fez com que a educação fosse rebaixada para o mesmo nível de percepção próprio de uma sociedade burguesa. Ou seja, a educação como instrumento financeiro, a educação como instrumento profissional. O problema dessa visão da educação é que ela está vinculada também a uma visão reducionista do homem. Porque perceba, se a educação na sua gênese tem uma conexão com o aperfeiçoamento, e se ela é instrumentalizada para que o indivíduo alcance um determinado patamar de status social ou um determinado patamar financeiro, isso significa dizer que a ideia de aperfeiçoamento humano dentro dessa cosmovisão significa que o homem mais perfeito é aquele que ascende maior grau de poder financeiro ou aquele que ascende ao maior nível de status social. Vocês pegaram o que eu quis dizer? Se a educação está ligada ao aperfeiçoamento e se ela for instrumentalizada para o mundo financeiro e o mundo do status social, isso significa dizer que na cosmovisão dessa sociedade, a perfeição do homem de algum modo está ligada ao lugar onde ele ocupa na sociedade e à posição financeira que ele tem dentro desse mesmo conjunto social. Ou seja, a visão de homem que está por trás dessa visão de educação é uma visão mutilada do homem, é uma visão materialista do homem. E aqui está um problema fundamental da nossa visão do mundo, da visão de mundo burguesa, que é o seguinte: o homem burguês, ele difere do homem marxista apenas no lugar onde a posição financeira lhe joga. Mas no final das contas, ambos são homens econômicos, né? O homem econômico marxista, de algum modo, também é o homem financeiro da sociedade burguesa. Porque ambos, um de cada lado da moeda, está ali colocando a altura do espírito humano na mesma altura da capacidade financeira, da capacidade de produção, da produtividade do indivíduo, de quanto ele consegue produzir para a sua empresa, para a sua sociedade, do lugar onde ele ocupa, de quantos empregos ele gera, etc, etc, etc. Obviamente, todas essas coisas são benéficas, todas essas coisas são um bem, mas essas coisas não constituem a perfeição do espírito humano. Essas coisas não constituem o máximo de capacidade a que o indivíduo pode aspirar, mas nem de longe, né? Isso é uma visão amputada do homem. Então perceba, se a cosmovisão coloca o homem nessa posição, é óbvio que a educação também vai ser reduzida junto. E a crise que nós vivemos hoje, a crise educacional a que nós estamos submetidos, ela é muito mais uma crise da visão sobre o homem do que uma crise dos processos pedagógicos propriamente. Percebe? Por quê? Educa-se o homem conforme concebe-se o homem.
Então, do modo como você concebe o homem, você o educa. Isso significa dizer que a visão que você tem da finalidade do homem, a visão que você tem do máximo de perfeição do espírito humano, vai ser a visão que você vai ter sobre o máximo da educação e sobre a perfeição da educação, sobre a finalidade da educação. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Ora, se não é possível mudar de uma vez só toda a concepção de homem de uma determinada cultura em um determinado momento, é possível cada um mudar-se a si mesmo, tanto a partir dos processos pedagógicos a que se submete, quanto a partir mesmo de uma limpeza dessa visão de para que o homem serve, da finalidade do homem. Você não tem como educar uma sociedade toda, você tem como educar-se. Esse é o ponto. Então você tem como mudar a forma como você se percebe e a forma como você percebe as outras pessoas. Ao fazer isso, você estará, de algum modo, contribuindo para a modificação dessa cosmovisão global. Aquela coisa que Olavo sempre dizia, citando Confúcio: o sábio ele primeiro corrige-se a si mesmo, depois ele corrige sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade e depois é que ele corrige o mundo. Então você não tem como aspirar a uma melhora social, você não tem como aspirar a uma melhora universal sem você melhorar-se. Isso significa dizer, portanto, que o processo de educação está ligado ao processo de autoeducação a que o indivíduo, movido por uma visão superior de si mesmo e das pessoas que lhe cercam, se submete. Entende? Então você se percebe de uma maneira mais completa do que a sociedade burguesa lhe percebe, do que a visão marxista lhe percebe. Você se percebe de uma maneira muito mais integral, muito mais superior, muito mais ampla, percebe os seus semelhantes dessa maneira também e percebendo a si mesmo e aos outros desse modo, você educa-se de uma maneira equivalente a essa percepção. Ou seja, você busca aperfeiçoar-se de um modo adequado àquilo que você é. Então, se eu busco aperfeiçoar as potências e capacidades de um pitbull, obviamente que eu vou imprimir um determinado processo pedagógico, uma determinada disciplina, tendo em vista uma determinada finalidade adequada à natureza daquele animal. Ora, se eu me percebo de um modo mais integral, se eu tiro dos meus olhos essas escamas da mente materialista burguesa, da mente materialista marxista, se eu tiro dos meus olhos essas escamas e eu vejo o homem com a profundidade que o homem é, portanto eu me vejo com uma dignidade maior do que o ambiente quer que eu me veja, e eu tenho que me educar, ou seja, eu tenho que me levar ao máximo da minha perfeição, eu vou empregar um método pedagógico e vou observar a educação de um modo adequado à perfeição e finalidade da natureza humana. A dignidade da natureza humana. E é muito curioso, minha gente, porque essa visão materialista da educação não é educação propriamente. É um treino mecânico. E eu não estou aqui dizendo isso com um objetivo apenas retórico ou de xingamento. Não. O objetivo não é lacrar, não. Tá certo? É tentar fazer uma comparação, tentar colocar uma imagem justa para que vocês percebam a gravidade do assunto que está sendo tratado. Se você tira do homem essa dignidade fundamental que ele possui, se você tira do homem a superioridade dele, se você tira do homem as suas capacidades que vão para muito além da profissão, do status, dessas coisas todas, a diferença entre essa educação materialista dada a um homem material e a educação dada a um pitbull para que ele consiga rosnar no momento adequado, calar-se no momento adequado, morder com a força necessária, correr na velocidade adequada, não tem muita diferença. De coração, não tem muita diferença. Veja, você está treinando um corpo biológico para alcançar um determinado fim material. Agora, se você vê o homem como algo muito superior a tudo que existe no mundo natural, se você vê as capacidades do indivíduo como algo quase miraculoso, se você vê a dignidade de cada pessoa e o que ela pode realmente chegar a ser,
Então, meu filho, a sua educação não pode ser de natureza material. E esse é um apelo que precisa ser feito. Por quê? Porque essa batalha política dos últimos 10 anos no Brasil terminou também, né, assim, no afã de desintoxicar os processos pedagógicos de um espectro da moeda, de algum modo terminou se intoxicando ele do espectro do outro lado. E ambos os espectros são de ordem materialista. Quer dizer, a pessoa fala, o problema da educação é a doutrinação. Não, meu filho, o problema da educação não é a doutrinação. O problema da educação é a finalidade, é o objetivo, é a forma do processo. Entende? Veja, se você tirar, meu Deus, eu tirei Paulo Freire da educação brasileira. Palmas. Se a educação serve para o ensino profissionalizante, você já matou a educação. Não tem mais uma gota de marxismo na minha escola. Meu filho, mas se o objetivo da sua escola é fazer o cara passar no Enem e dar a ele uma profissão universitária, você já matou a educação. Com Paulo Freire ou sem Paulo Freire? Perto do problema da visão materialista do homem, a doutrinação marxista é brincadeira de criança. Veja, existe algo além dessas questões que estão sendo tratadas no debate público. Entende? E esse além tem que começar, digamos assim, a ser falado em algum lugar. E o lugar é esse. O debate público ainda não alcançou essa discussão que nós estamos travando agora. E ele só vai alcançar essa discussão, em grande parte, quando um conjunto suficiente de pessoas conseguirem ecoar os conceitos da discussão. O pessoal chega falando em educação, chega falando em infraestrutura, né? Tudo bem, é preciso ter uma escola boa, é preciso ter uma comida boa na escola, ninguém está discutindo isso. Mas isso não é o problema principal da educação. A doutrinação em sala de aula, tudo bem, isso existe e precisa ser trabalhado, precisa ser visto. Mas esse não é o principal problema da educação. O principal problema da educação é a visão de homem, porque educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Se a sua visão de homem é materialista, a sua visão de educação vai ser uma visão de educação também materialista, portanto indigna, portanto também mutilada. Não vai adiantar nada. Então, essa consciência tem que partir dos indivíduos, que devem se olhar aspirando coisas superiores, e ao aspirar coisas superiores, colocar-se à disposição de um método de educação adequado à condução de sua inteligência a essas esferas superiores. Vocês percebem isso? Então, essa é a batalha do momento. E aqui a importância realmente do que o Instituto Veraz está fazendo. Vejam, eu não tenho a menor dúvida que quando a história desse momento estiver sendo contada, o que está acontecendo aqui nesse momento vai ser narrado como um ponto de inflexão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a massificação desse tipo de informação e a condução das pessoas a esse grau de consciência é um elemento fundamental da verdadeira transformação. Percebe? Todo o resto, por mais importante que seja, toca a superfície do problema. Mas a autoeducação do indivíduo, conforme as aspirações adequadas ao verdadeiro espírito humano, isso é uma mudança de nível civilizacional. Isso toca na intimidade do problema. Isso conquista as almas e os corações, isso move o futuro, meu filho. É esse tipo de coisa que está sendo dita e sendo feita que vai reverberar pelas próximas décadas e séculos, sem exagero algum. Entende? E é exatamente esse tipo de proposta que eu venho trazer para vocês. A proposta da autoeducação conforme a excelência que o espírito humano é chamado a alcançar. Não é educação. Por que você está se educando? Não, eu estou me educando para ficar mais esperto. Não, meu filho, um macaco fica mais esperto se você treinar ele direitinho. Não é só isso. Eu estou me educando para conseguir um emprego melhor. Tudo bem, bacana, mas não é só isso.
A gente tem que se educar para que o nosso espírito realize as excelências a que ele é chamado a realizar e que ele tem potência para realizar. Perceba, essa excelência não é uma fantasia, não é uma projeção, é uma realidade. Nós somos capazes de coisas excepcionais. E aqui eu não estou falando, você é o espermatozoide vencedor, né? O coach quântico, pense e as coisas vão se realizar. Não, não é isso. É que é o seguinte, todas as coisas que existem, elas existem conforme uma natureza, e essa natureza tem um conjunto de potências, tem um conjunto de capacidades. Então, essa água aqui, conforme a sua natureza, a sua estrutura físico-química, ela tem um conjunto de capacidades, ela tem um conjunto de potências, percebe? Ora, esse conjunto de capacidades, a expansão desse conjunto de capacidades, ela é possível conforme o limite dessas capacidades e conforme essas capacidades estejam conectadas à natureza disso aqui que eu estou mostrando, a natureza da água. Veja, quando eu digo que nós somos capazes de coisas excepcionais, é porque o conjunto de potências próprios da natureza humana vão para muito além do que geralmente se exige dentro da estrutura social que nós vivemos. Então, quando você vê assim, fulano é um indivíduo muito capaz, fulano é um indivíduo muito inteligente, você vai olhar para o que fulano faz, ele tem, por exemplo, uma habilidade técnica excepcional. Ele tem uma capacidade de memória muito elevada, ou seja, ele é capaz de decorar multidões de leis, ele é capaz de desenvolver trabalhos de perícia mínima, trabalhos de maneira muito precisa. Mas isso não é o máximo da inteligência humana, meu Deus do céu. Isso não é o voo mais alto que a inteligência humana pode dar. E eu não estou falando nem de inteligências excepcionais. Eu não estou falando de Aristóteles, de Santo Tomás, de Santo Agostinho. Não estou falando de inteligências excepcionais, de gênios. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a inteligência do indivíduo comum, do indivíduo ordinário, a minha inteligência e a sua, é capaz de elevar-se a voos muito superiores àqueles que o nosso meio social nos exige e aqueles voos, inclusive, que o nosso meio social aplaude como sendo já excelente. Entende? Nós somos capazes de coisas muito, mas muito, muito maiores. Todo mundo. Eu e você. Me perguntaram esses dias na caixinha, né? Como foi, meu Deus? Foi uma moça perguntou. Ela disse que tinha dificuldade de ler Machado de Assis. Ela botou assim, sou burra. Obviamente que ela levantou a bola para eu fazer uma piada, né? Para dar uma cortada, porque isso, assim, doeu em mim não dar uma cortada da piada. Mas eu não dei por quê? Aquela moça precisava entender que muito provavelmente, eu nem a conhecia, mas por uma questão de probabilidade, muito provavelmente ela não era burra. Ela estava burra. São coisas diferentes. Existe uma diferença de uma incapacidade, que aí, por várias razões, mas de uma incapacidade de acessar a verdade, e a diferença de uma incapacidade permanente e de uma incapacidade temporária, reversível, de processar certos graus de verdade. Perceba, a maioria de nós não alcança certos níveis de inteligência e certas profundidades de verdade, não por uma deficiência inata da inteligência, mas por uma paralisia temporária. Entende? Uma paralisia temporária pelo tipo de conteúdo que consome, pelo tipo de educação que teve, pelo tipo de experiência que viveu. Só que todas essas coisas são reversíveis. E toda essa potência, como eu usei a imagem aqui da água, todo esse conjunto de capacidades da inteligência ainda está lá, meu filho. Ainda está lá. Você entende? Basta apenas que ela não seja atrapalhada e ela vai se expandir. Basta apenas que as pedras sejam retiradas do caminho que ela vai passar com folga. Entende? Agora, tudo isso parte de uma consciência do indivíduo, porque, cara, você não consegue ensinar nada a quem não quer aprender. Não dá. Entendeu? É por isso que todo processo de educação, em certa medida, é um processo de autoeducação. Então, se vocês chegaram até aqui, certamente algum interesse nesse assunto vocês têm.
Se vocês chegaram até aqui, é porque algo disso que está sendo falado vocês querem. Veja, esse ardor inicial é tudo que a inteligência precisa para começar seu trabalho de aperfeiçoamento. Porque ela foi feita para isso, meu Deus do céu. Vocês entendem que ela foi feita para isso? A inteligência humana foi feita para penetrar a verdade. A inteligência humana foi feita para alçar voos muito mais sublimes do que o que a gente imagina. É natural para a inteligência mover-se a isso. Mas a questão é, ela não vai se movimentar sozinha. Os obstáculos precisam ser retirados. Ela precisa ser trabalhada. Porque as potências estão lá, mas elas precisam ser desenvolvidas. Quer dizer, uma peça de barro, ela pode tornar-se uma obra de arte ou ela pode tornar-se um barro pisado. Mas a potência, a obra de arte está em potência no barro cru. Entende? Esses voos e essa profundidade estão em potência na minha e na sua inteligência. Eles vão ser cinzelados, eles vão ser moldados, primeiro pelo ardor de deixar-se moldar, de querer ser moldado, de se submeter, e depois pela condução adequada. Então, uma obra de arte é feita primeiro pela ausência de rebeldia da matéria-prima e depois pela habilidade do artesão. Que é exatamente do que se trata isso aqui. Ou seja, o desejo de ser moldado e a submissão dessa matéria-prima à condução adequada. É só isso. Agora, é claro, se nós concebemos a educação como um bem em si, isso significa dizer que o bem ele não é alcançado sem um sacrifício. Ponto. Nenhum bem é alcançado sem um sacrifício. Então, esse aperfeiçoamento e essa autoeducação tem que estar embasadas no sacrifício do próprio tempo, no sacrifício da vontade, no sacrifício de se submeter à orientação de alguém, de se submeter a um determinado processo. Isso é necessário. Quer dizer, você não vai adquirir as coisas como se você tivesse o direito sobre as coisas, né? Você vai adquirir as coisas como se você tivesse o direito, mas você tem que conquistá-lo, né? É como Deus chega para o povo e diz assim, ó, eu vou dar a vocês a terra prometida, mas vai ser seu o que a planta do seu pé tocar. Ou seja, meu filho, você vai ter que andar, você vai ter que caminhar, você vai ter que percorrer aquela distância que você quer possuir. Eu sei que parece óbvio, mas às vezes o óbvio é a coisa mais difícil do mundo de se enxergar. E é por isso que o óbvio precisa ser dito o tempo todo. É como aquela velha história, o homem é um animal que esquece apenas o que é importante, né? A gente esquece apenas do que é essencial. Do que é supérfluo a gente costuma se lembrar. Então assim, aquela terra vai ser sua, queridão. Mas vai ser sua, no palmo que você tocar na terra, ela vai ser sua. Ou seja, você precisa tocar. Então, a autoeducação também é um processo de sacrifício. Não de um sacrifício masoquista, não é nesse sentido, mas é no sacrifício no sentido de estar disposto a dar os passos necessários. Entende? Expor-se ao trabalho de conquistar o bem árduo. Submeter-se ao caminho necessário para tocar o bem desejado. Como, aliás, acontece em tudo que vale a pena na vida da gente, né? Então, veja, o que eu quero dizer a vocês no final das contas é o seguinte. A vida que nós levamos, e eu me coloco nisso, a vida que nós levamos não é nem um pouco próxima à vida que nós poderíamos levar. Em grande medida, porque a nossa visão de mundo não está profunda o suficiente para alcançar o lugar onde nós deveríamos nos encontrar. Porque a nossa vontade não está fortificada o suficiente para nos impulsionar ao lugar que nós deveríamos estar. Porque a nossa inteligência não está aguda o suficiente
para penetrar a aparente confusão da realidade e tocar a ordem subjacente do mundo do modo como nós deveríamos tocá-la. Entende? A gente não está nem perto de onde a gente deveria estar. Essa consciência tem que estar muito clara, essa ideia tem que estar muito clara na nossa consciência, perdão. Isso tem que estar muito claro em nós. Entende? E como é que eu alcanço esse lugar? Como é que eu me movo para onde eu deveria estar? Simples. Através da submissão a um processo, a um caminho pedagógico, através de um desejo de educar-se nesse nível de educação. É assim que eu vou ser catapultado para o lugar onde eu deveria estar. Entende? E isso feito de maneira contínua. Perceba, não dá para fazer isso numa live de 30 minutos, meu Deus do céu. Não dá para fazer isso numa live de 1 hora. Eu sempre costumo dizer, a galera chega e fala, rapaz, terminou a live, eu fiquei com um monte de dúvida. Eu falei, claro, foi 40 minutos. Você queria ter todas as suas dúvidas solucionadas em 40 minutos. Eu fiz a live e estou com dúvida, querido. Imagine você que escutou. Claro, em 40 minutos. 40 minutos qualquer coisa é panfletária. Né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma explicação mais superficial e mais abrangente, de um modo mais geral, apenas para dar uma ideia daquele assunto que está sendo tratado. Claro, o assunto pode ser abordado numa cosmovisão tão profunda que apenas a ideia geral ela já é mais profunda do que o debate público a respeito daquela questão. Que é o que geralmente acontece com os bons professores que nós conhecemos aí no Instagram de meu Deus. Mas, de todo modo, não perde o caráter de ser meramente informativo. Não formativo necessariamente, mas informativo. A proposta aqui é dar um passo a mais e mergulhar vocês num processo mais formativo do que informativo. Claro, não estamos, né, nas escolas pitagóricas, não estamos aqui no liceu, não estamos em nada disso. Somos mais modestos, né? Não tem nenhum Pitágoras, nenhum Sócrates por aqui, né? Nem o Verais, por mais precioso que seja, é o liceu. Então, as nossas aspirações são modestas, mas, mesmo dentro desse quadro de aspirações modestas, as transformações são profundas. Elas já podem ser muito grandes. Entende? Então, esse é o convite. Tá certo? E eu posso falar pelos outros professores, porque do que eu vi, assim, a seleção tá impressionante, né? O que a Andressa conseguiu e o que ela está oferecendo a vocês é realmente um negócio impressionante, né? De minha parte, eu vou tratar dos assuntos que estão me incomodando mais no momento. O que vocês vão ver é um processo, um aspecto quase biográfico. De que maneira? Eu vou falar daquilo que eu estou vendo ser mais importante. Essa noção de até onde a inteligência humana pode chegar, de até onde ela já chegou e em que ponto ela se encontra agora. Agora é ótimo, né? Falando de inteligência, falando de agora. Tá maravilhoso. Esse é o professor de vocês. Mas enfim, onde ela se encontra agora? Certo? E o que causou essa queda? Eu acho que isso precisa entrar cada vez mais no debate. Eu acho que isso precisa entrar cada vez mais nas consciências. Isso está fora do horizonte de consciência atual. O que, por exemplo, a educação no mundo antigo tem a ver com a educação no mundo atual? O que, por exemplo, as revoluções do século XVI, do século XVIII, tem a ver com a minha capacidade de perceber a verdade hoje? O que foi o máximo que a pedagogia já alcançou na história? Que tipo de pessoas eram formadas? Como é que elas eram formadas? Quais as consequências disso para a vida pessoal delas? Quais as consequências disso para a vida espiritual delas? O que é a perfeição da inteligência humana? O que são esses voos que eu falei? Quais são essas alturas que eu mencionei? O que isso é de fato? Não como imagem, não como imagem poética, mas o que significa na carne, encarnado, numa pessoa.
O que é essa pessoa que consegue alcançar esse grau de inteligência? O que é a pessoa que consegue trafegar nessas alturas? O que ela é? Entende? É disso que eu vou falar. Porque eu vejo que isso é importante. E, obviamente, isso que eu vou falar estará costurado com que outras pessoas, muito melhores do que eu, inclusive, vão também falar para vocês. Beleza? Então, acho que o recado foi dado, né? Fico muito feliz de estar aqui, de coração. É uma oportunidade maravilhosa. Eu realmente espero que vocês aproveitem essa oportunidade, tá certo? Que vocês, inclusive, façam parte dessa história. Porque, como eu disse, isso é um ponto de inflexão que vai ser mencionado pelas próximas décadas e terá efeito para muito além do que nós estamos fazendo aqui. Eu realmente espero que vocês aproveitem essa oportunidade e só posso dizer que de coração eu estou muito feliz de estar aqui, tá certo? Pois, pessoal, é isto. Cheiro grande para todos vós, fiquem com Deus e a gente se vê lá no Instituto Veraz. O Veraz, além de um espaço para cursos, ele é um espaço que junta pessoas que estão em contato com as grandes questões, que estão em contato, que estão buscando, como eles disseram, ordenar a sua vida por meio do conhecimento. E isso acontece aqui no Veraz. A convivência aqui dentro, o dia a dia e os aprendizados que a gente gera, que a gente consegue viver aqui, essa experiência toda compartilhada, é a experiência do Veraz. É muito mais do que um espaço apenas para cursos. Ele tem que ser um espaço, lógico, porque ele tem que ter as pessoas próximas. O Veraz tinha que ser físico. A gente tem muitos cursos muito bons online, mas a gente precisava ter esse espaço físico, onde essas pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas, estão olhando para o mesmo lado, estão buscando essa mesma ordenação na vida, suprir aí os buracos que a gente tem na nossa educação e que muitas vezes nos deixam até quase que disfuncionais, né? Então, essa junção dessas pessoas junto com a convivência com os nossos grandes e queridos e inspiradores professores transforma demais. E essa é a proposta do Veraz. Quando eu abri o Veraz, foi exatamente por eu estar convivendo em alguns meios onde eu via as pessoas cada vez mais disfuncionais e com muito sofrimento, comportamentos autodestrutivos. E eu não conseguia muito entender o porquê isso acontecia. E eu falei, cara, eu estou precisando voltar a estudar, porque tem alguma coisa acontecendo que está me escapando. Aquilo não era natural, aquilo não era algo que vinha deles, entende? Não era da natureza deles aquilo. E eu via as pessoas cada vez mais afundadas em ansiedade, depressão, até drogas, remédios. E eu precisava entender o que era isso. E eu voltei a estudar e eu encontrei grandes professores, outras linhas de pensamento que eu não tinha repertório antes, porque no debate público elas não aparecem, né? Elas ficam ali muito bem escondidinhas, ou no meio da educação formal, como o Joel citou aqui. Ela é deixada de lado. E a hora que a gente tem contato com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de linha de pensamento, as coisas clareiam. A gente compreende o que está acontecendo. A gente compreende o funcionamento do mundo. A gente compreende o nosso funcionamento. A gente deixa de estar distraído aí, perdido em ideologia, e a gente volta a ter contato com as grandes questões. Quem somos? Para onde vamos? O que a gente está fazendo aqui? Como que eu vivo uma vida melhor? Qual é a melhor vida que eu tenho como viver aqui? E qual o melhor caminho para mim? Né? E para eu viver aí na vida e poder ajudar, inclusive, outras pessoas. Bom, então essa foi a proposta de quando eu fundei o Veraz. Encontrei tudo isso e falei, caramba, preciso fazer alguma coisa. E resolvi juntar aí um pouco do conhecimento que eu tinha como empresária, minhas economias, e botar isso aqui para rodar. Como falei, encontrei algumas pessoas que
acreditaram em mim no meio do caminho, sem nem me conhecer inicialmente, né? E bati na porta e falei, oi, vamos lá comigo? E hoje a gente conseguiu construir esse local muito especial, onde a gente pode voltar a ter contato com esses temas que realmente nos formam como seres humanos. E, bom, a maior autoridade do Veraz são os nossos professores, né? O que eu sou infinitamente grata a todos que topam estar aqui, a todos os professores que eu contato, que não me conhecem, que confiam em mim e topam estar aqui. E hoje a gente já se consolidou como uma grande curadoria de ensino, vamos dizer assim. Como um espaço onde você vem e você sabe que você vai encontrar um bom professor, você vai encontrar você vai ter uma boa aula de um assunto que realmente importa para a sua vida, para a sua alma. E por um olhar que não é aí o olhar tomado de ideologia, né? Então, a gente construiu essa nova jornada Veraz. E qual foi a nossa ideia? Resolver algumas dores aí no caminho de quem está buscando aprendizado. Primeiro, a dor da constância. Quem aqui já comprou curso online que nunca abriu ou não terminou? Levanta a mão. E até hoje a gente ofereceu cursos livres, a maior parte deles mais curtos. Agora a gente vai dar um passo à frente, que é algo que eu já queria de início, mas precisava de um tempo até a gente chegar na maturação de poder fazer isso, né, nessa maturidade. A gente vai ter cursos mais longos, e aqui você compra o curso e você faz o curso. Porque se você não vier, você perdeu. E você vem, entendeu? E é diferente, a gente faz acontecer aqui. E a gente participa desse convívio. Esse convívio também cria laços, as pessoas criam laços. Amizades, casamentos, namoro, relação de emprego, já saiu de tudo aqui. Bom, a gente vai ter esses cursos com mais tempo, com mais longos. A gente vai ter alguns cursos de 5 meses, alguns de 6 meses, mas com acompanhamento dos professores, e a gente vai estar aqui vivendo isso dia a dia todos juntos. Você vai ter constância no seu ensino. Para quem vai ter oportunidade de ver em casa, vai. Opa! Vai ter oportunidade de assistir de casa? Vai. Você não pôde vir um dia, você não vai perder a aula. Você vai poder assistir ela ali da sua casa, né, online. Só que na aula seguinte você vai voltar para cá, que é o que vai fazer a diferença para você. Além disso, a gente tem algumas novidades aí na jornada. A gente organizou os cursos em 3 grandes temas: filosofia, literatura e outro que a gente chamou de formação humana. E dentro de cada tema, a gente tem cursos de professores diferentes, como a Bruna e o próprio professor Joel já falaram aqui. Os dois estão na área da Academia Veraz, que é a área de filosofia, claro, com cursos que se complementam. Eles podem ser feitos sozinhos, claro, mas se você quiser ir além, você vai ter História da Filosofia com o professor Joel e você vai ter apreciação das grandes obras da filosofia, fazendo um jogo aí de literatura e filosofia com a professora Bruna. E na área de filosofia a gente ainda vai ter um intensivo, esse por enquanto mais curtinho, com a Natália Suman sobre a obra República de Platão. A gente tem na área de literatura um curso de formação literária com o Melk, e um clube do livro de literatura brasileira. Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, Machado de Assis, com o professor Matheus Araújo. E, por último, no último bloco de cursos, a gente tem o professor Francisco Escorcim, com uma oficina de formação do imaginário, com base na Divina Comédia, que vai ser bem lindo. Vai. Então, uma oficina de formação do imaginário, com base na Divina Comédia. Professor J. Borgognoni,
a gente vai ter psicologia no cotidiano. Ele vai trazer aí as principais questões que a gente precisa lidar de forma bem prática, bem divertida, como é típica do Jota. Então, ansiedade, depressão, controle seus sentimentos. Então, bem mão na massa e leve. E a gente tem o curso do professor Pedro Augusto. Pedro Augusto vai ministrar um curso sobre a formação, a ascensão e queda da inteligência humana. Como a ascensão e queda da nossa humanidade, né? Como isso se deu ao longo do tempo, ele vai iniciar falando dos concílios, vai passar aí por diversas épocas na grande construção do homem, como a gente foi perdendo a humanidade, a gente vai cair em modernismo, transhumanismo e por aí afora vai dar um grande panorama de tudo isso. Bom, tendo compartilhado com vocês os nossos cursos, a gente vai ter a versão online para quem precisar assistir de casa, né, que nem a gente comentou, e agora a gente mudou também o nosso esquema de matrícula. Agora você fazendo um curso no Veraz, você é oficialmente um aluno Veraz. A gente vai ter um sistema de mensalidade, então você vai pagar conforme os números de meses que você for fazer o curso, né? O curso tem 6 meses, então você vai pagar uma mensalidade por esses meses, de acordo com o número de horas-aula desse curso. Se você quiser fazer 2, vai pagar um valor hora-aula bem mais barato. Quiser fazer 3, mais ainda. A gente tem o Free Pass, que é um passe livre para todos os cursos da jornada. Chega a valer R$19 a hora-aula com professores desse calibre. Então, além disso, a gente tem certificado no final do curso, a gente tem confraternização para o pessoal aqui que tiver presencial, a gente vai ter material complementar. Quem for aluno vai ter desconto em outras atividades ou eventos que a gente fizer aqui, além de, para quem quiser, grupo de WhatsApp entre os alunos, para vocês realmente poderem fazer essa troca de conhecimento e de caminhada aí na vida. Eu abro as vendas aí da jornada. Quem quiser estar com a gente nessa caminhada, ficarei muito feliz. O Veraz precisa de vocês como iniciativa educacional para a gente continuar aí nessa caminhada e fazer tudo isso acontecer. Muito obrigada.